Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revela. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nos recolhamos por um tempo em silêncio e no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo do Divino Espírito Santo auxílio, para que por esta palavra sejamos conduzidos à plena verdade e libertos de tudo que nos faz interpretar de forma limitada e ambígua a palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus e estamos com Ele, subimos com Ele ao monte para escutar dele um ensino. Este já é o terceiro domingo que nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Tome lá no seu folheto, número 11. E hoje continuamos a ouvir parte do longo ensino que Jesus dirige no Sermão da Montanha. Os capítulos 5, 6 e 7 fazem parte deste ensino, ou também chamado, por causa da grandiosidade do conteúdo, chamado também de o Grande Sermão da Montanha, mas também o Longo Sermão da Montanha. Ouvimos Jesus apresentar, no início do seu ensino, as bem-aventuranças. Imediatamente após apresentar as bem-aventuranças, segue uma sessão de ensino que a gente pode facilmente na catequese e também na oração e na aplicação da palavra de Deus em nossa vida, entender que a sequência de ensinos que Jesus dirige no Sermão da Montanha
depois das bem-aventuranças, são um modo concreto de aplicação das bem-aventuranças. Para quem tem dificuldade de entender o que é ser pobre em espírito, o que é ser aflito, manso, o que é ser promotor da paz, ter fome e sede de justiça, ser perseguido por causa da justiça, ser puro de coração, misericordioso, a sequência do sermão explicita isso. Domingo passado ele apresentou-nos concretamente aquelas duas exigências: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Hoje, Jesus nos surpreende exatamente por causa da força simbólica da cena. Recordemos a sequência. Jesus viu grandes multidões, subiu ao monte, sentou-se e começou a ensinar. Moisés viu a multidão que caminhava atrás dele, subiu ao monte para falar com Deus, prostrou-se e recebeu as 2 tábuas da lei, com as 10 palavras dos 10 mandamentos, e desceu da montanha com as tábuas da lei. Jesus é o novo Moisés, que agora sobe ao monte, senta e ensina. Ensina o quê? A interpretação correta da lei. Vamos lá? No seu folheto já disse, número 11. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: eu vos digo, brada a igreja, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Nas bem-aventuranças, Jesus disse por 2 vezes: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Naquela pregação, já referi, explicitei um pouco, detalhando o que Jesus entende por justiça. Que diferença tem a aplicação do termo justiça nos lábios de Jesus e na nossa cultura de hoje, o que é para nós a justiça e o que era para os mestres da lei e os fariseus. A gente precisa visitar lá essas 2 categorias: justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Recordo-lhes com zelo brevemente. Moisés trouxe do monte Horebe, desceu do monte com as 2 tábuas da lei. Diz a tradição que na medida que Moisés ia caminhando com o povo, Moisés ia escrevendo os livros da lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Torá, são a explicação ou os argumentos de aplicação dos 10 mandamentos. O resto dos escritos do Antigo Testamento, além dos 5 livros primeiros da Bíblia, chamamos de forma arredondada de os profetas. Também chamam-se de os escritos. As tábuas da lei foram colocadas dentro da Arca da Aliança, aquele caixote de madeira revestido e colocado por cima do caixote da urna, ou do andor das tábuas da lei, os 2 querubins de ouro que vigiavam e guardavam as tábuas da lei. No ano 1000 antes de Cristo, bem mais tarde, depois de Moisés, Davi constrói
primeiro, se declara rei e resolve eliminar os lugares de culto em Israel, que eram vários. Os estudiosos mais rigorosos falam de que seguramente existiam 5 grandes montes como lugar de culto. Alguns estudiosos mais livres na pesquisa falam de 10, 12, até 14 lugares de culto. Davi, ao construir o templo, ao se declarar rei, resolve construir a capital do reino, Jerusalém, e na capital, construída sobre um monte, que tem uma parte no monte, e ainda uma elevação maior no topo do monte. Naquele topo do monte construiu o templo de Jerusalém. Ao lado construiu o seu palácio. E aí, Davi encerrou todos os lugares de culto em Israel, pegou a Arca da Aliança e entronizou no templo de Jerusalém. O templo, portanto, se tornou também o lugar onde se guardava a Arca da Aliança e, mais tarde, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. O templo era lugar do culto, dos sacrifícios, do altar, mas era também o lugar de guardar a palavra de Deus. Eu estou dizendo isso porque muitos irmãos, compreendendo erradamente a história e a avaliação que o mundo faz da Igreja Católica com a história, desconhecem horrorosamente as consequências do que eu estou falando. Imaginem que todo o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia e a sequência dos livros do Antigo Testamento eram guardados no templo. Em 587, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Israel, saqueia o templo, rouba todos os elementos que compunham o templo, rouba a Arca da Aliança e leva para enfeitar seu palácio, e rouba os livros sagrados, e leva a elite de Israel, sacerdotes, a corte do rei e toda a elite religiosa para ser escrava dele. Qual é o problema? Desapareceu com o livro sagrado. Israel ficou assustado com a possibilidade de agora ter apenas um livro ou tem que lembrar que para o judeu, os 5 primeiros livros da Bíblia porque era uma monarquia teocrática. Portanto, os 5 primeiros livros da Bíblia era a Constituição Federal do Reino de Israel. Por isso ficava do lado do palácio o templo e guardava a Constituição, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ao ser saqueado e roubado, os judeus perceberam que precisariam zelar mais e ter mais cópias dos livros sagrados. A partir da decadência do Império Babilônico, foram devagar restaurando Israel e construíram espalhados no país de Israel vários pequenos templos chamados de sinagoga. A palavra grega sin, goga, sim, goga vem de pedagogia, ensino. Essas sinagogas eram lugares onde, primeiro, se guardava zelosamente uma cópia da Escritura, os 5 primeiros livros da Bíblia e todos os livros do Antigo Testamento, que de tempo em tempo, com as invasões mais tarde, o Império Grego, quando invadiu Israel, provocou muita atrocidade, tentou destruir muita coisa da identidade de Israel. Mas aí Israel já tinha aprendido a ter muitas cópias. E não só ter muitas cópias, para resguardar a identidade de Israel, mas também surgiu em Israel grupos e movimentos com o zelo de guardar a palavra.
os mestres da lei, escribas e fariseus, os nomes que a gente conhece, eram um tipo de associações que patrocinavam escolas em que meninos aprendiam a ler e escrever. Tem que considerar que no tempo de Jesus, quem tinha poder de saber ler e escrever não chegava a 3% da população. Então eram pouquíssimos e era uma elite rara. Os fariseus e mestres da lei eram peritos na escritura. Os fariseus propriamente pegaram o Antigo Testamento e fizeram uma coletânea de leis. Arrancaram tudo quanto é regra que você encontra lendo o Antigo Testamento e elencaram 613 leis. Um fariseu, para ser fariseu, ele precisava memorizar, saber decor as 613 leis da Sagrada Escritura. Eles, portanto, financiavam escolas para meninos aprenderem a ler e escrever, e artesãos que aprendiam a escrever no aramaico, primeiro conhecer o aramaico antigo, depois o hebraico e mais tarde o grego, no tempo de Jesus. Línguas muito diferentes que exigiam uma disciplina muito grande. Eles aprendiam a ler e escrever e a fazer cópias dos textos sagrados em cerâmicas ou em placas de pedra ou em rolos de pergaminho. E mandavam, onde tinha uma comunidade de judeus morando, se construía uma capela, a sinagoga, e se fazia o lugar sagrado de depositar o livro da lei. Nós estamos falando de um volume grande. Para o tempo já dos rolos dos pergaminhos, mais tarde, uma cópia do Antigo Testamento, bem organizada, ocupava um espaço daqui do presbitério, daqui para lá todo, ó, esse quadrado aqui. Então, as pessoas não tinham uma cópia do livro da Bíblia em casa, não andava com a palavra de Deus debaixo do braço. Não era assim. Foi no século XVI, com a invenção, não é, da máquina de imprimir livros, que vai desenvolver a possibilidade de ter cópias e multiplicar cópias, inclusive traduzidas nas línguas dos povos e culturas. Os mestres da lei eram, portanto, peritos em conhecer a palavra, patrocinadores e financiadores de movimentos e grupos que cuidavam da palavra. E eles eram reconhecidos como os legítimos intérpretes da Escritura. E agora Jesus fala para os discípulos dele: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. O que Jesus entende por justiça? A interpretação da Sagrada Escritura e a aplicação da Sagrada Escritura. Jesus está dizendo para os discípulos que o modo dos fariseus e mestres da lei interpretarem a Bíblia e praticar a Bíblia era pouco, era pobre, que a palavra de Deus pedia muito mais. Por quê? Paulo é que vai desenvolver a melhor de todas as teologias. Paulo vai chegar, Paulo que foi um fariseu rigoroso, Paulo vai dizer que a lei mata, não é? A lei mata, o Espírito aqui da vida. Por quê? Porque quando você transforma os livros da Bíblia em lugar onde você procura frases para fundamentar sua prática, e a sua prática não é fazer a vontade de Deus, mas a sua prática é usar a palavra de Deus para fazer as coisas ficarem como você quer, você se torna um manipulador da palavra e transforma a palavra em lei que mata. E é isso que nós estamos voltando a fazer com as novas formas de tradicionalismo e fundamentalismo religioso
no catolicismo e no cristianismo protestante, evangélico e pentecostal de hoje. Nós estamos recuperando um farisaísmo e uma forma de manipulação da palavra de Deus para que as coisas fiquem como nós queremos e não como Deus quer. Jesus está dizendo aos discípulos, lembra que no sermão das bem-aventuranças eu disse que, por justiça, quando o evangelista Mateus apresenta Jesus falando, usando essa expressão justiça, justiça para Jesus se entende duas coisas. Justiça para Jesus é conformar a minha vida segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, é fazer a vontade de Deus. Perceba que eu estou falando vontade de Deus e não a lei. Porque aqui nós precisamos de uma mediação que é a interpretação da lei. Jesus fundou a igreja e fez da igreja um movimento novo em que dá a você uma emancipação de batizada a batizado, de quem cria uma relação com Deus, de quem fala com Deus, dialoga com Deus e chega à compreensão do que Deus quer para você a partir da sua íntima comunhão com Deus. E agora vem a cilada, difícil, muito difícil que vem, vamos lá? Jesus vai pegar o primeiro dos mandamentos, os mandamentos são 10, 3 se referem à nossa relação com Deus. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, toda a tua inteligência. Não pronunciarás seu nome em vão e guardarás o dia do Senhor. Os 3 mandamentos primeiros. Imediatamente depois desses 3 mandamentos vem o primeiro mandamento que se refere à convivência de nós conosco, que é esse que Jesus cita, livremente, aleatoriamente. Versículo 21, vamos lá? Para entender em que a nossa justiça tem que ser maior que a justiça dos fariseus e mestres da lei. 21, vós ouvistes o que foi dito aos antigos, leia, igreja. Não matarás. Vai. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. O eu, porém, vos digo, diz, tudo que vocês aprenderam com os antigos, com os fariseus, os mestres da lei, com as tradições religiosas, com os costumes religiosos, que deram a vocês e já interpretaram e criaram costumes e tradições para as pessoas simplesmente repetirem padrões religiosos e não cultivarem mais uma relação com Deus, mas apenas uma aplicação da lei. Jesus diz, a partir de agora, mudem isso. Jesus não dispensa a lei, mas Jesus supera o critério da lei. Por quê? Quem aqui trabalha com justiça, com lei, sabe. A lei, ela se ampara na regra mínima de obrigações coletivas, não é? Não matar, não roubar, e ela vai sempre no o mínimo que para conviver aqui nesse país, nessa sociedade, o mínimo que você tem que fazer é cumprir esse rigor, com rigor. Jesus vai dizer para nós, vocês ouviram não matarás, eu porém vos digo, não matar é pouco. E aqui é assustador. Eu porém vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão. Na fórmula mais breve desse texto, Jesus vai dizer assim, todo aquele que se encoleriza com seu irmão, todo aquele que disser ao irmão patife, todo aquele que chamar o irmão de tolo, será condenado no fogo do inferno. Quer dizer, não matar é pouco, mais importante do que não matar é o quê?
Que tipo de sentimento você nutre e cultiva no seu coração, no relacionamento com o seu próximo? Muito mais do que não matar, não é não? Aí toma uma dimensão diferente, porque abre o seu coração e encontra lá a palavra viva. E ela torna-se viva nos sentimentos que você cultiva, para a vida, ou como a primeira leitura diz, escolhe a vida ou escolhe a morte. Você abre o coração e encontra a força da morte. Aqui, minha gente, é algo extraordinariamente transformador, revolucionário. Por quê? Porque nós vivemos na sociedade da raiva, do ódio, da cólera. Todos os períodos da história, quando vem crises, sobretudo no campo da política, da economia, das relações dos povos, das relações internacionais, todos os períodos de crise, surgem lideranças que sobem e ascendem-se como lideranças, instigando as massas a olhar para mim como liderança, como modelo de perfeição, e olhar para os outros que pensam diferente de mim como ameaça. Ele é o mal, eu sou o bem. Para construir mitos, a primeira coisa que nós precisamos construir é paixão desordenada nas massas. Todos os mitos em todos os povos, você olha, eles nascem a partir da manipulação das massas. E hoje a manipulação se serve de apresentar lideranças políticas com uma forte inclinação religiosa. Você tem que aceitar a mim, porque estou aqui, porque Deus me escolheu e me enviou para vocês. Aí você pensa, mas se eu não gostar desse cara, se eu achar que ele, sendo da corrente ideológica que ele é, de esquerda ou extrema esquerda, de direita ou extrema direita, da corrente ideológica que ele é, se eu achar que ele tem veios perigosos de mentira, de manipulação, de picaretagem, de desonestidade, de corrupção, se eu discordar dele, ele já pôs uma senha: discordar de mim é discordar de Deus. As massas são dominadas por processos de manipulação. Você sabe disso facilmente com o estudo da história do Brasil, com as grandes lideranças. Quando foi para o golpe militar, dominaram as massas católicas para apoiar. Quando foi nas lutas da esquerda, dominaram as massas com a teologia da libertação para as lideranças da esquerda parecerem gente representando a utopia do reino de Deus, segundo as influências do pensamento marxista. Quando vem agora, nesses últimos anos, as lideranças que surgem dos templos, pregadores. Só que nós não imaginávamos que eles nos ensinando a ter tanto ódio dos outros, eles mesmos não passavam de montadores de esquemas perversos. Eu cito apenas 2 exemplos. Se você tem desejo de compreender de forma mais ampla o que Jesus está falando, leia e aprofunde-se, mas não leia e aprofunde-se na bolha do WhatsApp que você frequenta, não. Leia e aprofunde com boas pessoas que pesquisam, estudam os problemas humanos. 2 fenômenos, 2 acontecimentos. O caso Jeffrey Epstein, um milionário que chega nos trilionários e dizem: você tem tudo, mas você é controlado por comportamentos sociais, por padrões religiosos, culturais. Eu posso ajudar a você
a experimentar a glória do que é ser de verdade rico. Porque se você tem dinheiro, você tem o direito, e eu te ajudo a fazer a aventura prazerosa que você deseja. Eu encaminho e posso trazer para você objetos de desejo. E ele passou o rodo e pôs o mundo dos grandes deste mundo na cola e no relatório escandaloso que estão gastando fortuna para esconder o que o homem deixou. Um outro caso que vale a pena é como é que se desenvolveu a montagem, a constituição, a ascensão e queda do Banco Master. Quem são as figuras que montaram? Vieram das igrejas evangélicas que pregam a teologia da prosperidade, que pregam o sucesso do mercado, que pregam a liberdade da apelação financeira, inclusive no templo, do dízimo e da oferta, de homens abençoados por Deus, porque bem-sucedidos, e ainda dizem, e para aqueles que são abençoados, nós temos aqui nas nossas igrejas, aqueles que vão administrar o seu dinheiro, fazer aumentar sua fortuna, porque você é um abençoado, e nós temos um abençoado para administrar seu dinheiro. E todo mundo correu para lá, montou aquele esquema que eles, perversamente dominados pela ambição do poder, da riqueza, da ordem, da falsa interpretação da Bíblia, colocaram o STF, a justiça, os políticos, o financiamento de campanha, os aposentados, o roubo do INSS, colocou os pastores, pregadores, e hoje eu vi inclusive um grande padre da Igreja Católica, está lá no meio também dos financiamentos do Master. Nós precisamos escutar Jesus falar, se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus e mestres da lei, se você não der conta de fazer a seguinte pergunta para você, espera aí, quem são os fariseus e os mestres da lei hoje? Se você não der conta de responder essa pergunta, você não vai dar conta de sair daqui e ter a sua justiça maior do que a de nós pregadores. Está claro? Está dolorosamente claro? A segunda sentença de Jesus vai apertar um pouco mais. Vamos lá? Versículo 27. Ouvistes o que foi dito? Leiam. Não cometerás adultério. 28. Eu, porém, vos digo. Vai, igreja. Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Cometeu adultério onde? Todo aquele que olhar. Cometeu adultério no coração. Eu já disse várias vezes e repito agora. Bento XVI que me ensinou isso. Bento diz que é uma pena quando a gente vai para o sacramento da confissão, da penitência, para pedir perdão a Deus, e a gente leva somente os 10 mandamentos que pedem o mínimo. Bento diz que a gente precisa ir pedir perdão a Deus, olhando para as bem-aventuranças que pedem o máximo. É pouco ir confessar e dizer, não matei, não roubei, tive pensamentos pecaminosos, mas não traí minha mulher. Jesus hoje diz, não, olhou, cometeu adultério no coração. Hoje nós temos uma situação bem mais grave, com o domínio disso aqui, do celular. Nós vivemos numa sociedade eminentemente erótica e pornográfica, não é? Tudo tem que ter erotismo e pornografia. É assustador. Olha o lixo das nossas músicas. Pegue as 10 músicas mais rodadas no ano de 2025 e faça uma reflexão
com esse mandamento de Jesus, compare as letras das 10 músicas top que a meninada ouviu e nós ouvimos em 2025, compare com isso que Jesus está falando. É pura pornografia e erotismo, não é não? Depois, tem gente que diz orgulhoso, não traí a minha mulher, não traí o meu esposo. Gente, o estudo do comportamento humano, com o advento das novas tecnologias, e agora mais ainda com o estudo do fenômeno do cálculo matemático, que essa ciência, o robô, você vê um vídeo até o final, ele já sabe do que você gostou, quando você termina de assistir já tem 50, 100 na sequência para você ver, não é assim? Esta linha de dominação faz os estudiosos de comportamento dizerem o seguinte: olha, 3 minutos por dia assistindo coisas que não precisam nem ser pornográficas e eróticas, bastam ser sensuais. Vocês, esposos e esposas, a libido, o desejo, o afeto vai esfriando, porque você tem uma outra fonte de alimento do afeto, do desejo. Então, hoje nós temos o advento de um tipo de comportamento, de indução de comportamento, a pornografia, o erotismo, o sensualismo, que tira de você, tá bom, não traí minha mulher, não traí meu marido, mas 3 minutos de pornografia por dia, basta. Que aqui eu vou tocar num tema, vou provocar somente, na quaresma vou tratar mais. Mais grave ainda hoje, eu não mato, eu não desejo a mulher do próximo, o esposo da próxima, não cultivo isso. Mas hoje nós temos um fenômeno mais grave, que é o da indiferença. Esposas e esposos, filhos, pais e mães que convivem na mesma casa, 1 dia, 10 dias, 20 dias, anos absolutamente indiferentes um ao outro. Isso existe? Existe? O fenômeno da indiferença, o Papa Francisco tratou disso longamente. O Papa Leão já está desenvolvendo boas reflexões sobre isso. É uma das enfermidades mais graves para nós hoje, a indiferença. Conviver com você absolutamente indiferente a você. Não te traio, mas também não me atraio em nada por você, nem para bem nem para mal. Por isso que Jesus diz: eu, porém, vos digo, cuidado, o olhar e o desejo no coração. Ainda que o ponto mais grave do seu coração tenha sido se tornar um coração frio, vazio, sem graça, indiferente. E agora a última sentença, vamos lá? Versículo 33. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Vai. Tudo que for além disso vem do maligno. Tudo que for além disso vem do maligno. Não jurarás falso. Jesus diz, nem falso e nem verdadeiro, não jure de jeito nenhum. E eu queria pegar esse terceiro mandamento aqui, com a tragédia que nós vimos em Itumbiara essa semana. Aquela situação horrorosa lá.
Aquela é a expressão mais eloquente do absurdo que chegou à cultura e à sociedade da raiva e do ódio do outro, do machismo contra o feminismo, a raiva do homem contra a mulher, da mulher contra o homem, a raiva de ver você fazer escolhas ou seguir um caminho que não seja o que eu acho que tem que ser, a raiva que eu cultivo por uma situação e que me faz perder a noção do resto, não tira a própria vida, mas elimina os 2 filhos e ainda elimina a vida da família inteira, porque que paz terá aquela família depois daquela tragédia? Não é? Quem vai ter paz naquela família depois daquela tragédia? Não sei se mexeu com vocês, mas eu fiquei muito impactado com aquilo, muito. E se você for expert em estudo de comportamento humano, terá observado uma coisa, que eu tenho bons pesquisadores nessa área que eu conto com a colaboração deles. Eles dizendo dos comentários, a notícia e os comentários na internet. Sabem que essas interações de internet, elas são muito estudadas por causa do perfil de quem comenta, predominantemente jovens. E um dos comentários dos jovens, um dos volumes maiores de comentário para cada notícia dada sobre aquela tragédia em Itumbiara, os jovens se inteirando e fazendo a seguinte observação: vá no perfil dessa família, desse irmão que perdeu o juízo e cometeu o que cometeu, e olhe como é que ele se apresentava, como um autêntico cristão, com um perfil seguro, com uma família abençoada, com um tipo de ideologia muito bem definido. Os jovens ficam mais escandalizados pela forma com que eles vendiam o produto e se apresentam na fraqueza, do que propriamente com a fraqueza. O que os jovens não suportam é a hipocrisia e a mentira de nós mais velhos. O que causa espanto na juventude e o descrédito dos jovens e não querer religião nenhuma, igreja nenhuma, é o quanto ficam assustados em ver a hipocrisia de nós que vendemos-nos como religiosos, piedosos, juramos que somos uma coisa e lá no fundo não somos mais que tragédia. Por que não jurar? Nem falso e nem verdadeiro. Quando é que a gente jura? Em situações de crise, não é? É sempre numa hora da briga, da chateação, do aborrecimento, fala assim: vocês esposas e esposos sabem disso, os filhos com os pais, pai, mãe, bem, eu juro. A gente jura sempre na hora da crise, a gente jura na hora exatamente que a gente não está dando conta de bancar a confiança. O juramento já é uma apelação para uma confiança trincada, não é? Inclusive com Deus, aquele desespero: ô Senhor, se o Senhor me der tal coisa e fizer tal coisa para mim, eu juro que eu farei tal e tal coisa. Com Deus é a mesma coisa. O desespero é mais prova de que não confia em Deus do que um ato de confiança. Qual é o pecado do jurar? Porque você, que não está dando conta do agora, está dizendo que vai dar conta do futuro. Esse é o pecado da presunção, da falta de humildade, de olhar para si e dizer: olha, eu não sei o que eu fiz, que não tendo cometido isso que você me acusa, eu não construí com você uma relação de confiança e você não está confiando em mim. Eu não vou jurar, eu apenas vou avaliar-me
que tipo de relacionamento eu estou construindo com você, que não tenho dado conta de cultivar a mim como base de confiança. O problema é meu. O juramento, ele é sempre expressão de uma dificuldade de garantir agora, e a presunção, para quem não está dando conta de bancar a situação agora, querer prometer para o futuro. E Jesus está dizendo, seja humilde, não jure de jeito nenhum. Está claro, gente? Está claro? Um evangelho tão pesado para o carnaval, né? Mas essa é a nossa alegria. A nossa alegria, mais do que boas e descartáveis fantasias, para sair para a rua desfilando, a nossa alegria é ter coragem de tomar a mão de Jesus e permitir com Jesus descer a profundidade do nosso coração, descer a profundidade da nossa compreensão da fé e deixar Jesus corrigir o que em nós existe de limitado, de ambíguo e de frágil na nossa forma de interpretar a fé. Jesus não está dizendo que os 10 mandamentos estão cancelados. Ele está dizendo que os 10 mandamentos são pistas, placas de indicação. Mas o caminho que nós temos que percorrer devem conduzir-nos a uma realidade muito maior do que cumprir a regra. Amém, igreja? Amém. Reage, igreja. Reage. Você, para dar conta disso, precisa escutar o que nós cantamos no Salmo. Feliz o homem que de todo o coração procura a Deus. Eu fiquei tão impactado com essa frase do Salmo. Feliz o homem que observa os seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Para Deus importa mais do que qualquer outra coisa o que você traz em seu coração. Na sociedade que nós vivemos, do cultivo do ódio e da raiva, em que nós e as igrejas passaram a servir as ideologias da raiva, tanto a igreja vinculada à esquerda quanto a igreja vinculada à direita, se tornaram territórios do cultivo do ódio, da raiva. E Jesus diz, quem se encoleriza, quem diz ao irmão patife ou tolo, será condenado ao fogo do inferno. Para Jesus, é impossível que nós, pregadores do Evangelho, e nós cristãos, que alimentamos em nós o ódio e a raiva, sejamos mulheres e homens que seguimos a Ele e deixamos que Ele seja Senhor da nossa vida. Nós, no máximo, alcançamos a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, mas Jesus quer que a nossa justiça seja bem maior. Olhe para a cruz, e aqui eu termino. Qual é a justiça da cruz? A justiça do mundo é dar a você o que por direito é seu. A justiça da cruz é dar a você o que por direito você perdeu e não tem mais. É bem maior, não é não? Essa é a justiça que Ele quer te dar. Fixe o seu olhar na cruz, olhe para a cruz e comece a dialogar com Jesus. Vá fechando devagar os seus olhos, incline a cabeça, põe a mão no coração e tenha um diálogo profundo com Jesus. Tenha um diálogo corajoso com Jesus. Seja agora o vosso sim, sim, o vosso não, não. Não tenha medo. Fale com Ele das suas dificuldades em viver a palavra, em seguir os passos dEle.
em ter uma prática religiosa maior do que a dos fariseus e mestres da lei. Abra o seu coração a Jesus e deixe o amor de Jesus, a luz de Jesus, iluminar o que há em você e em seu coração. Fale com Ele. Deixa a luz do céu entrar, 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 abre bem as portas do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar teu caminho, coração iluminar, e deixa a luz do céu entrar. Vamos cantar, deixa a luz. Deixa a luz do céu Entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. deixa Fiquemos de a pé. luz do céu entrar, Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Estenda sua mão aqui para a cruz, reze comigo. Senhor Jesus, eu creio firmemente nesta palavra que ouvimos e meditamos. O Senhor é a medida perfeita da justiça da cruz. O Senhor é amor, é perdão, é misericórdia. E me convida hoje a assumir este caminho, de ser também eu, em tudo Jesus, amor, perdão, misericórdia. Obrigado, Jesus, por me fazer participar desta nova realidade que supera a escravidão da lei, dos costumes, das tradições, das regras religiosas. Obrigado, Jesus, por abrir meu coração, abrir meus olhos diante de Deus, contemplar a face de Deus e desejar viver uma aliança nova, com um coração puro. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e faça o seu louvor de ser conduzido por Jesus a fazer muito mais do que a lei pede, a viver a graça, o amor que é graça, que é dom, que é desmedido, que é infinitamente maior que o mínimo da lei. É transbordante. Obrigado, Jesus. Eu viverei a alegria que só o Senhor pode me dar na prática da justiça. Obrigado, Senhor.